conversar sobre crise conjugal? Sabem que no final de semana até coloquei uma enquetezinha, né, para saber o que está acontecendo aí com o teu coração. E eu vi que tem muita gente passando mesmo por crise conjugal, querendo entender melhor como pode ter um casamento mais feliz. Só para vocês terem uma ideia, de acordo com o Colégio Notarial do Brasil, o índice de divórcios extrajudiciais cresceu 15% no ano passado. Ó, que dado triste. E muitos atribuem a separação à convivência intensa em meio à pandemia. Só que, será que dá mesmo para colocar a culpa na pandemia, gente? Eu não sei. Eu sei que é difícil. Eu não gosto de falar para você que é fácil, porque eu mesma estou casada há 30 anos e eu já tive vários momentos complicados. Graças a Deus, a gente tem aprendido a conviver e eu acho que a gente caminha aqui para um relacionamento eterno, porque é isso que eu quero, é isso que eu tenho em mente. Mas não é fácil. Por isso é que a gente precisa se cercar de conhecimento, de sabedoria. E hoje, para a gente falar sobre a causa de tantas crises conjugais, o que cada pessoa pode fazer para superar essas crises, eu converso com o psicólogo clínico Alessandro Viana, autor do livro Casal Nota 10. Seja bem-vindo, Ale. Quanto tempo, hein? Tudo bem, já estava com saudade. Você desapareceu daqui. Você estava escrevendo seu livro? Escrevendo o livro e trabalhando bastante, né? Eu sei que a saúde mental hoje está com uma demanda muito grande, né? Sim, Cláudia, sim. Na verdade, física e emocional andam juntos, né? Quando nós estamos com a parte física, de certa forma, assim, fragilizada, você tem uma consequência no emocional e vice-versa, né? Olha lá. Bom, deixa eu levantar aqui para pegar um livro, que eu quero ficar com um na mão. Já tem um separadinho para você, tá? Muito obrigada. Olha que capa linda, né? Aí aqui a gente tem uma metade que se encaixa com a outra metade. Sem dúvida, sem dúvida. Eu costumo dizer que são duas pessoas gerenciando a mesma empresa, que é o matrimônio. Não é fácil, mas dá para ter sucesso. Dá para ter sucesso. O que você pensa em relação a isso? Essas crises, né, que as pessoas colocam mesmo a culpa na pandemia. Você acha que essas crises aumentaram por qual motivo? Olha, Cláudia, a gente não pode esquecer que realmente a pandemia causou alguns efeitos, né? Por exemplo, a gente não pode ignorar que durante a pandemia a gente conviveu mais intensamente, ainda convive, graças a Deus estamos no final, a gente conviveu com o estresse que a gente não estava acostumado. Então, quem consegue lidar com o estresse e olhar para o todo, tanto para o profissional quanto para o relacionamento, de uma forma equilibrada? Então, deu uma acalorada, né? Uma potencializada. Mas o que eu digo? De certa forma, também colocou muitos relacionamentos, muitos casais, frente a frente. Então, acabou fazendo, usei até uma analogia, uma triagem, né? Então, os casais que realmente estavam consolidados se fortaleceram mais. Aqueles casais que eventualmente já não vinha bem, né? E de certa forma buscando algumas fugas, do tipo, se eu demorar para chegar em casa, eu vou ter menos contato, aí eu brigo menos. A pandemia trouxe essa situação, trouxe a situação de um contato mais intenso. Consequentemente, alguns casais não resistiram, né? Com certeza, né? Até porque a gente às vezes faz a ideia da pessoa no ambiente de trabalho completamente diferente do que ela é, né? Eu fico imaginando que em casa, em home office, aí você vê como é que é o comportamento e às vezes até se choca, porque a gente gosta muito que o outro seja como a gente quer que o outro seja, né? E pouco a gente observa quem é o outro e decide amar o outro como o outro é. Faz sentido? Exato, total. A gente projeta no outro, né? E quando você tem menos convivência, essa projeção fica até mais fácil, né? Até os defeitos acabam sumindo um pouco mais. Agora, quando você tem o dia a dia ali, olhando, você tem que ter uma capacidade, uma maturidade no relacionamento para entender que todos nós somos falhos, temos as nossas fragilidades. E muitas pessoas não conseguiram lidar bem com isso. Tanto é o número, o índice que só vem crescendo, né, de divórcios. Agora, vamos lá. Qual que é o caminho para a gente começar a acertar aí o nosso relacionamento? Quem está com relacionamento começando uma crise ou no meio de uma tempestade, o que ela pode fazer de diferente? Claudia, o primeiro ponto, né, eu acho que a gente tem que sempre olhar para si mesmo. Eu acho que a gente tem que ter um discernimento do que é meu e do que é do outro. Muitas pessoas, como eu disse há pouco, estão com uma questão de estresse altíssimo e, consequentemente, acaba, infelizmente, descontando no parceiro. Então, é bacana você pensar, peraí, a nossa história toda, né? Como é que era antigamente? Eu estou bem o suficiente para conseguir olhar para esse relacionamento de forma equilibrada?
né? Tem muita gente que eu até brinco, tá com óculos de grau um pouquinho com o grau alterado. E aí, claramente, você não consegue entender aquele relacionamento da forma que você entendia antes, né? Então, primeira coisa, você ter essa percepção e uma coisa importantíssima para todo relacionamento, diálogo. Diálogo, porque as pessoas fantasiam muito, Cláudia. E aí vai se criando um monstro, e aí esse monstro toma uma proporção que normalmente, quando vem, ele vem de forma avassaladora, né? E vem agredindo o outro verbalmente, vem colocando situações e culpas no outro, que de repente o problema não é com o outro, e sim com a relação. Então o diálogo eu entendo como a base estrutural para um relacionamento. Eu acho o diálogo uma coisa maravilhosa, mas eu entendo que muitas vezes, dependendo do momento do casal, ele seja muito tópico, Alessandro. Quando as pessoas são bem esclarecidas e são emocionalmente desenvolvidas, né, com a tal da inteligência emocional, elas conseguem manter um diálogo bom. Mas, infelizmente, o que eu vejo, e talvez você veja isso muito no consultório também, é que as pessoas chegam a um ponto de não conseguirem mais conversar, né? Um começa a falar, o outro já acusa, já agride para se defender. E aí, como é que a gente começa a história para reestabelecer um diálogo? Cláudia, por isso que eu acho importante, muitas vezes, a gente parar e respirar, né? E perceber o nível de desequilíbrio que a gente entra. Realmente não é fácil, você é casada, eu sou casado, tem as diferenças do dia a dia, mas tem uma hora que você tem que pensar. E, eventualmente, sair um pouco de cena, sabe? Chegar para o teu companheiro, para a tua companheira, chegar e falar, olha, deixa eu ficar um pouquinho no meu canto, deixa eu refletir um pouquinho comigo mesmo. Senão, como você falou, tem uma hora que vai um provocando o outro, enfim, o diálogo não consegue entrar. E, às vezes, quando a gente dá uma paradinha, uma distanciada, aquele momento sozinho, que eu digo sempre que é fundamental para o relacionamento, o momento individual ali, aquilo lá faz com que as nossas emoções, de certa forma, elas se centram, elas minimizam um pouco. E aí você consegue entender o cenário de uma forma mais clara e límpida. Então, nesse momento de fúria, Cláudia, não tome nenhuma atitude. Você acredita no lema que a gente ouve desde criança, quando um não quer, dois não brigam? Ah, sem dúvida nenhuma, eu acredito. E eu acho muito importante, tem casais, a predominância que eu vejo, tem sempre alguém querendo desarmar o outro, assim dizendo. Então, sempre alguém que fala, olha, para um pouco. O problema é quando os dois, que vem acontecendo muito, os dois não têm esse tipo de filtro, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar, o exercício que eu sempre falo, porque isso está no consultório e isso é constante, né? Como era o seu relacionamento antes, né? Como vinha até antes da pandemia. O problema não é a pandemia, como você bem disse no início, mas potencializa, sim, algumas questões. Então, como vinha? O que até aquele determinado momento estava ocorrendo e o que a gente deixou de lado ou colocou embaixo no tapete e não resolveu ali? Porque agora, de repente, o volume do estresse, essa tensão toda, causa esse caos, né? Olhando para a história, né, eu fico lembrando que há alguns anos atrás, eu digo até algumas gerações atrás, o casamento ele era considerado indissolúvel. Mas também a mulher ela era muito diferente do que é a mulher hoje, né? Antes da Revolução Feminina, a mulher era completamente submissa no sentido até pejorativo da palavra, né? Depois, me parece que a gente perdeu um pouquinho a mão, porque aí virou assim, o vai da valsa. Agora pode separar, a mulher manda igual o marido e aí ambos batem de frente, porque vamos ver quem é que manda mais. E como é que a gente está hoje? Ou seja, nem 8, nem 80. Existe esse meio termo? Qual é esse meio termo para a gente caminhar saudável? Vamos falar sobre isso já já? Claro. Então, eu vou fazer o seguinte, vou até abrir também para as perguntas ou para sua participação. Não precisa ser pergunta, pode ser opinião, tá? No 11 9 50 45 18 40. Porque é o que eu penso muito, né? E eu, particularmente, apesar de me considerar uma mulher muito moderna, que eu tenho conceitos que eu acho que não são arcaicos, não tem a ver com esse outro tipo de relacionamento. Eu acredito em relacionamento para sempre. E acho que por acreditar no casamento para sempre, eu aprendi a conviver melhor. Quando eu decidi acreditar no casamento para sempre. Entendeu? Por que a gente vai brigar? Por que a gente vai desgastar? Por que eu vou ter razão? Para perder dias da minha vida brava, chateada? Né? Vamos falar sobre isso. Hoje um blend de óleos essenciais e eu senti muita predominância da lavanda que eu amo para passar na minha panturrilha, que ela falou que é cicatrizante, que eu vou ficar boa rapidinho. Obrigada, viu? Vamos lá, Alessandro.
Você também acredita que casamento é para sempre ou não? Você tem outra visão? Olha, eu acredito, né? Senão a gente não investiria tanto, assim, desejo, vontade, dedicação, né? Você disse uma frase que eu achei muito interessante, assim, né? O 8 e o 80, né? Que antigamente a mulher, sim, ela exercia um papel submisso, o famoso e errado sexo frágil, né? Naquela situação. Só que me preocupo muito, Cláudia, com o efeito manada, né? Então, que falam assim, a mulher tem que se posicionar, tem que ocupar o lugar dela, sem dúvida nenhuma. A gente só não pode esquecer de um único detalhe. A mulher, ela é mais sensível com o homem. Isso é ciência, isso tem toda uma pesquisa. Ela tem uma sensibilidade mais aguçada, ela tem um entendimento e um acolhimento, ela tem um instinto materno, né, Cláudia? Que é uma coisa assim, abençoada. E muitas vezes essa característica de acolhimento, essa sensibilidade é responsável para reverter algum problema no relacionamento. Quero deixar bem claro que eu não estou deixando toda a responsabilidade para a mulher, sim, mas existem as características de ambos, né? Então, o homem ainda traz aquele estereótipo, aquela questão do caçador, dos nossos ancestrais, né? E a mulher que cuidava, que tinha sensibilidade de tudo. Então, a mulher, ela zela. O homem também tem que zelar. Mas essa sensibilidade a gente não pode deixar de lado. E essa sensibilidade é, sim, responsável por arrumar toda a casa, né? Toda a questão do relacionamento, aquela casa das emoções, aquele matrimônio. Então, me preocupa muito essa característica que, eventualmente, está sendo deixada de lado, essa sensibilidade. Eu vi aqui que no seu livro você tem lições para recomeçar, como lidar com a traição, né? Com os questionamentos, se vale a pena ou não o casamento. Eu não sei se você prestou atenção ali, que eu estava falando para a Thaisa, né? Que o meu marido, ele gosta de fazer as coisas para mim. Então, é a forma dele demonstrar amor. Então, ele vai lá, coloca meu remedinho, ele vai no supermercado, lembra de comprar coisa que eu gosto. Mas, atualmente, a gente tem conversado muito, porque eu entendo que isso é uma forma de demonstrar amor, mas eu tenho necessidade, porque a minha linguagem de amor é outra e eu entendo, assim, então eu vejo, acho lindo, mas o meu tanque emocional não fica totalmente abastecido com essas atitudes. Eu preciso de outras coisas que para mim são prioridades, que para mim são importantes, que fazem bem para o coração e para a minha alma. Então, a gente tem tido uma conversa nesse sentido, assim como ele tem as necessidades dele, de repente eu tenho atitudes que são incongruentes com aquilo que ele precisa. Você acredita que a gente precisa amar o outro da forma que o outro se sente amado, ou a gente ama o outro do nosso jeito e o outro precisa enxergar que a gente o ama e isso aí é o caminho? Como é que é o ideal? A primeira coisa que você falou, eu achei bárbaro, esse tipo de comunicação que às vezes a gente não faz, né? Então, medo do julgamento. Eu acho assim, amar o outro da forma que ele entende, que é ser amado. Só que uma coisa que eu entendo no relacionamento é concessão. Relacionamento é concessão, desde que ninguém se agrida. Então, se o outro me sinaliza, olha, tá faltando aqui regar essa plantinha do lado. E se para mim não me custa nada, mesmo não sendo meu, não sendo um movimento intrínseco, se não me custa nada, poxa, eu vou ver a outra pessoa feliz, né? Como você falou, aqueles mimos que ele faz para você, por que não fazer? Agora, se eventualmente é alguma atitude que vem a me agredir, então, olha, eu quero que você regue toda essa plantação. Poxa, eu não me sinto bem. Toda manhã eu vou lá, vou regar e aquilo, de certa forma, me agride. Então, é hora de repensar, né? A gente não pode fazer nada que fuja totalmente à nossa essência. Então, aí é que tá. Eu encaro o amor como decisão e atitude. E eu tento separar bastante essa coisa do amor emocional. Algumas pessoas falam assim, eu não sou muito de falar. Eu não sou de declaração de amor. Outras falam assim, eu não sou do carinho. Mas vamos supor que eu sou casada com você e você gosta da declaração de amor e eu não sei, porque eu sou tímida e eu não faço. E você espera e você precisa disso. Como é que é isso? Olha, Cláudia, eu acredito sempre na evolução. Porque aí vai mexer com a minha essência. Sim. Se eu tiver que fazer elogio para você. Vamos imaginar essa história. Perfeito. Cláudia, não discordando das suas colocações, o que eu entendo? Se você, como você citou, se é uma questão de introspecção, alguma dificuldade, ou eventualmente aquele tipo de expressão não vinha na família, então ela não tinha aquele modelo. Se essa pessoa ela tem um bloqueio e o outro de uma forma acolhedora, de uma forma amorosa, mostra o quão importante, a pessoa ela consegue sim ter essa evolução, porque ela vai perceber que ela vai fazer algo para o outro de certa forma
vai reagir de forma positiva e no final quem ganha sou eu. Quando eu digo da concessão, do ir além da sua essência, aquela coisa realmente que agride, né? Eu entendo que o introspecto, né, a pessoa introspectiva, na hora de se declarar, ela fica um pouco tímida, mas vamos lá. A gente está falando dos parceiros de vida. Né? Se esse parceiro sinaliza e reforça também, porque uma coisa muito legal que as pessoas esquecem na relação. O parceiro ou a parceira teve uma atitude e a gente vai lá e fala, poxa, que legal, eu ouvi alguma coisa de você que me fez tão bem, só que muitas vezes a gente não expressa isso. Então, é reforço, é acolhimento, é essa troca, sem se agredir. Ou seja, precisa de dedicação, né, para amar. Sim. É uma empresa, como eu falei. É uma empresa, né? e aí tem que administrar da melhor forma possível. Vamos para as perguntas? Claro, A turma tem perguntas e eu acho muito bom que a gente possa te ajudar. Você que está em casa e mandou, muito obrigada pela sua participação. E se você não mandou, dá tempo de mandar no 11 9 50 45 18 40. A Fabiana de Eunápolis, Bahia. No período da pandemia, meu marido ficou em home office e eu tive que trabalhar presencial. Mas isso gerou muitos ciúmes por ter que ficar em casa e eu estar na rua. Como lidar com isso? Olha, é bem delicado porque provavelmente, né, a gente está falando de um abalo ali de autoestima do marido que ficou em casa, ele foi cerceado, né, da convivência natural que ele teve e a mulher na cabeça dele exposta ali, né, numa exposição que deixou desconfortável. Mas é por isso, nesse caso, eu insistiria assim, poxa, vamos dialogar a respeito, né? O que está acontecendo, o que você fantasia, porque relacionamento tem muitas situações de fantasias e como eu falei, vai se criando um monstro enorme. Então, esse tipo de comunicação, o que está acontecendo com você, o que eu faço para promover isso e também, Cláudia, às vezes a gente tem que pensar, poxa, o que eu posso fazer para deixá-lo um pouco mais seguro? Né? Eu não estou falando daquela questão do monitoramento, mas será que uma ligadinha no meio da tarde, uma mensagenzinha, enfim, aquilo lá vai acalentar uma pessoa que está fragilizada? Por isso que esse entendimento da fragilidade do outro é fundamental. E o que eu digo? Quem faz o movimento ali, quem está percebendo o outro fragilizado e faz o movimento, quem ganha sou eu no final. Todos ganham, mas eu também. Então não é uma questão de vou dar o braço a torcer, é uma questão de investir na tua empresa para você ter o rendimento que você almeja. Perfeito. E eu também penso que quando estiverem juntos, investir tempo de qualidade para amá-lo da forma que ele se sinta amado. Porque aí ele com o tanque emocional abastecido, eu acho que esse ciúme diminui bastante, viu? Então tenta você ir ao encontro disso, assim, como é que ele se sente amado? Às vezes ele se sente amado, sei lá, de você fazer alguma coisinha para ele, ou se sente amado de você elogiá-lo, ou se sente amado com carinho, com sexo, enfim. Tem que pensar nisso tudo para deixar o cara tranquilo, né? Ambos os lados, né? Vamos lá, próximo. Não se identificou, mas diz, pensamos diferente em relação à criação dos nossos filhos, como evitar brigas. Gente, vocês não fazem ideia do quanto eu já procurei no Google resposta para essa pergunta. É verdade, porque eu também, com 2 filhos, agora já cresceram, mas as minhas brigas eram por conta dos filhos. Ele pensava X e eu Y, e a gente sabe que precisa falar a mesma língua. Então, vou deixar aqui o Alessandro responder pra gente. Como é que faz, hein? Essa é uma situação difícil, né? Porque o que acontece? São 2 pessoas que são formadas com valores distintos e com bases de famílias também distintas, né? Então, quando chega ali no núcleo, vem aquela questão de ego, sabe? Não, a minha família, Deus me investiu de forma corretamente, os valores foram melhores. Isso gera normalmente uma turbulência. O que eu falo? E vou dar uma orientação muito simplista. Quando você tem essa dificuldade aqui, que realmente tentamos e não conseguimos, né? Não é propagar a questão de orientação psicológica, mas de repente um profissional olhando de fora, ele vai ter um olhar mais límpido. Por quê? Primeiro, não existe a fórmula mágica. Segundo, como é que estão sendo aqueles filhos? Quais as reações e ações que estamos tendo naquela educação? E não custa, no meu ponto de vista, uma orientação de fora. Né? Às vezes uma pessoa apartidária, sem o ego, sem as emoções envolvidas, consegue dar uma acalmada naquele cenário. Pois é, importante isso. Se não puder, tem até grupo de apoio. Eu falei agora de amor exigente, tem grupo de apoio para pais de crianças pequenas, que é a prevenção, que é muito legal, porque aí os 2 vão falar a mesma língua. Acabou mesmo? Dá tempo de uma perguntinha? Uma só. Ai, que boa, a produção é generosa. Mais uma aqui, ó. Vamos lá para a próxima. Estou atravessando uma crise conjugal por conta de uma traição. Está muito difícil perdoar. O que faço? Um dos capítulos do livro fala disso, né?
primeiro é realmente fazer uma reflexão se você acredita na relação e na continuidade, ou seja, se o seu parceiro está te dando sustentação suficiente para que você entenda que foi um erro, uma falha, enfim, e que podemos seguir para esse relacionamento, né? Então, primeira coisa é essa reflexão interna. Trabalhar a autoestima também, isso é muito importante, porque normalmente quem passa por uma traição se sente rejeitado, Cláudia. A questão não é assim de apontar o defeito no outro que traiu, mas sim o que faltou em mim, o que eu não abasteci na relação, que normalmente é um grande erro, tá? Mas o que eu acredito que também está no livro, existem situações de traição em que, se houver um entendimento amplo entre os dois, se houver essa compreensão do que levou a essa traição, e obviamente sem apologia e não minimizando o problema, mas eu já vi muitos relacionamentos crescerem e se consolidarem muito mais após uma traição. Então, se você tiver esse entendimento e essa parceria e também ver como é que você está, porque às vezes a dor é muito grande, né? Lembrando, quem traiu tem que dar um subsídio, porque não é fácil. Se você tiver todo esse combo, dá para transpor a barreira. Perfeito. Dolorosa. Independente de qualquer coisa, né, do que você decidir na sua vida, ficar ou não, liberar perdão, porque é para você, para parar de carregar a mochila pesada nas costas, porque o perdão faz a gente adoecer. A falta do perdão, a mágoa faz a gente adoecer, né? Muito obrigada, estava com saudades, parabéns pelo livro. Obrigado. Olha, leitura aí para todos. Casal, nota 10. Guia prático, simples e sincero para a reconstrução do seu relacionamento, do Dr. Alessandro Viana, psicólogo que está conversando com a gente aqui hoje. Ele está no alessandroviana, com 2ns.com.br, ou Aleviana lá no Instagram. Siga, para você ficar bem assessorada sempre, tá bom? Muito obrigada. Sempre um prazer. Uma ótima tarde, boa semana pra você e te aguardo logo, tá? Com certeza. Agora você aqui comigo, gente. Depois desse papo, eu espero que você esteja um pouco mais tranquila. Porque assim, se existe um psicólogo especializado nesse